Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você, é muito bom saber que a cada dia esse programa, muito mais do que um programa de interatividade, muito mais do que um programa onde nós vamos sentar e descansar, relaxar, esse não é um programa para isso, é um programa onde nós participamos ativamente. Por que eu falo isso? Porque cada convidado que vem nesse programa sempre nos provoca com a história deles, com a caminhada deles, com a caminhada de fé, por isso que é gente de fé, ou seja, Deus ele está conosco, mas não significa que nós não vamos passar por problemas, que nós não vamos passar por situações difíceis. Não, não é bem assim. Ele permanece conosco, mas não significa que Ele vai eliminar de nós todos os problemas. Não. Ele vai nos ajudar a passar e nos ajudar a ressignificar cada uma das coisas que nos acontecem. Partindo deste princípio, por isso que eu digo que é um programa onde nós não ficamos apenas sentados, ouvindo e assistindo. Somos provocados a uma atitude muito ativa diante de tudo que os nossos convidados passam. E hoje eu quero convidar você que é padre, quem sabe você seminarista, você até mesmo, Vossa Excelência, ou algum bispo que esteja nos assistindo também, porque hoje nós temos a alegria de ter um padre aqui conosco, Padre Rodrigo Rodrigues, ele é da Diocese de Osasco e demorou este encontro, hein, seu padre? Pelo amor de Deus! Falo isso antes mesmo do padre se apresentar e contar um pouquinho, né? Mas nós nos encontramos em 2019, né? Lá na Nossa Senhora do Líbano. Exatamente. Em algumas atividades que nós tivemos lá enquanto eu estava lá. Mas depois tivemos alguns desencontros frente às situações que o senhor vai partilhar aqui. Por quê? Eu convidei o padre algumas vezes para estar na paróquia Santa Cândida, né? E por vários motivos o padre não pôde ir. E quais foram esses motivos? Então você que é padre, você que é diácono, seminarista, você que vive muito bem também a sua profissão, a sua vocação, fica atento porque o padre vai ter um recado muito sério para você. Padre, bem-vindo. Que alegria reencontrá-lo depois de tudo isso que aconteceu. Graças a Deus. Bem-vindo. Eu que agradeço esse momento faustíssimo na nossa vida e encontrar com o senhor. Todo mundo diz que nós somos irmãos gêmeos, né? O povo diz por aí, né? Nascidos pelo ventre da Santa Igreja, com certeza. Igreja, isso mesmo. E é uma alegria muito grande, padre, dividir esse momento com o senhor, estar aqui. Eu lembro que a última vez que nós nos encontramos, padre, desculpa eu cortar, foi numa live que o senhor fez, Foi, ainda lá exatamente. na pandemia, ali pelo Exatamente. 2020. Exatamente. Foi. E hoje estamos aqui, graças a Deus. Estamos aqui, graças a Deus. Padre, mas o senhor veio para nos contar um pouquinho do senhor, do que o senhor viveu pouco tempo faz. Mas antes mesmo disso, como é que foi esse berço, esse despertar vocacional, sua família? Como é que, o que o senhor passou até chegar ao sacerdócio? Padre, olha, eu sou de uma família que não, vamos dizer assim, não 100% católica, de princípios, de base católica, de uma missa ali, outra acolá, né? E a gente vai crescendo e percebendo o que é isso, né? Será que minha família tem fé? Para onde vai? Né? E eu fui crescendo nessa toada, né? Dos meus pais, né? Sabia deles, assim, professando a fé católica, mas um catolicismo ainda, assim, que eu diria muito rudimentar, né? Muito incipiente, mas cheio de muita fé. Minha mãe sempre muito devota de Nossa Senhora, meu pai também, né? E se
qualquer outra religião se aproximasse era quase que alguma coisa abominável, né, para o meu pai, que ele é daqueles homens bem severos, né, sempre foi de uma educação muito severa com a gente, até nessa questão de religião ele sempre foi muito severo com a gente. Quantos irmãos? Né? Eu tenho 3. 3 irmãos. Né? Eu tenho 3 irmãos. Ele sempre foi muito severo, até em questões religiosas com a gente. E graças a Deus a gente cresceu, né, todos os irmãos, católicos, indo em romarias à Aparecida do Norte, né, queimando a vela do tamanho da gente, ou maior até, ou menor do que a gente, as velas, nessa fé, assim, eu diria, muito... uma fé muito desligada do compromisso paroquial, do compromisso pastoral, até porque nós vivíamos num momento da Igreja Católica que não nos permitia isso. Né? Nós não tínhamos esse alcance de uma TV Canção Nova, de outras TVs católicas. A igreja, até um tempo atrás, passava por algumas situações que a gente ia à igreja e a gente queria escutar falar de Deus, e a gente escutava falar de tudo menos sobre Deus. Sejamos sinceros. Né? Sejamos sinceros aqui, estamos entre padres, né? E padres nos acompanham, senhores bispos, como o senhor disse, seminaristas, sabem muito bem da história. Sim. Nós não precisamos mentir e tapar o sol com a peneira. Né? Então, não preenchia. Ao passo que você ia à igreja, não preenchia. Então, você tinha ali a sua fé em casa, de novenas. Eu lembro que havia um grupo na rua onde minha mãe mora até hoje, né, os meus pais, havia um grupo de circo bíblico, né, que era um grupo de senhoras, e elas mesmas desenvolviam, refletiam a palavra de Deus ao modo delas, e ali já emendava uma novena de Natal, uma novena de Quaresma, e era um grupo muito bacana, e eu gostava daquilo, e aquilo me fazia bem. Né? Sempre que passava, eu falava, puxa, isso toca o meu coração de alguma forma, né? Isso mexe aqui dentro, tem alguma coisa que eu não sei o que é. Tem alguma coisa, né? Eu não sei dar o nome a isso, né? Tem um negócio que mexe aqui dentro, né? Igual aquela passagem dos discípulos de Emaús, né? Não ardia o vosso coração enquanto ele explicava as escrituras, né? Mas como eu não tinha conhecimento da Sagrada Escritura, não sabia dizer, né, o que eu sentia, mas aquilo me fazia muito bem, né? Os cantos, né? Principalmente os cantos da Nossa Senhora. Eu lembro no Natal, sempre minha mãe cantando, né? Noite Feliz, né? Na janela de casa, né? E dizia, olha, vamos agora cantar para o menino Jesus. Então era uma fé muito pura, rudimentar, né? Que aos poucos nós tivemos que buscar, né? Eu digo nós, né? Os meus irmãos, nós tivemos que buscar e nos encaminhar. Só que assim, nesses encaminhamentos da vida vão aparecendo outras pessoas. Sim. Vão aparecendo outras pessoas. E eu não me sentia acolhido na Igreja Católica, padre. Como eu estou dizendo para o senhor, eu ia à Igreja Católica, um jovem, um moleque, e queria que algo me preenchesse, e não preenchia. E aí eu jogava vôlei, comecei a jogar vôlei na época, e me envolvi com o pessoal, aquele grupo bacana, aquele grupo muito legal, e a técnica do time onde eu jogava, evangélica. Aí pronto. Que acolhida, tapete vermelho, sabe? Copo com água assim, sabe? Quer com gelo, sem gelo, com gás ou sem gás. Um tratamento impecável, impecável. Me chamava pelo nome. Com orações, com cantos, com louvor que mexia comigo, que dava vida. Era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que faltava. Porque eu não tinha a primeira Eucaristia, eu não tinha o conhecimento a fé verdadeira, né, a devoção verdadeira à Nossa Senhora. Eu não tinha esse encontro, esse impacto com Jesus Cristo na minha vida, não tinha acontecido ainda. Né? Eu sentia que algo faltava, né? Mas eu tinha uma dívida de gratidão para com os que me acolheram. Eu não podia de maneira alguma maltratá-los, eu não podia de maneira alguma... eu tinha uma dívida com eles, né? Eu tinha uma dívida de gratidão imensa e sou muito grato a eles até hoje pela experiência que tive. Né? Pela Você experiência chegou a que tive. frequentar um pouco. Frequentei 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio. Só que chegou uma hora que não dava. E aí, aqui vai, um beijo para o meu querido padre Marcelo Rossi, porque
Foi na época que ele estava estourando, que ele começou e com aquela coisa toda. E aí, pronto. Aí eu falei, meu Deus, tem isso na Igreja Católica também, né? Isso tem na nossa igreja também, né? E foi quando, lá na cidade onde minha mãe mora, em Carapicuíba, chegou um padre, né, de Pernambuco, né, que fez seminário na nossa diocese, né, que foi meu pároco. E hoje é o meu atual pároco, eu sou vigário dele lá em Alphaville, né? Nós vamos terminar de contar essa história, né? As voltas que a vida dá e a gente nem imagina. E ele chegou, mas nesse estilo, carismático também. Eu falei, poxa vida, é isso que eu quero. É isso que eu quero, mas ainda assim com uma herança, querendo ou não, em 1 ano e meio, eu fiquei um pouco mexido com algumas coisas que eu escutei na igreja evangélica. Houve uma doutrinação nesse 1 ano e meio. Houve, não teve como. Então, assim, querendo ou não, eu tinha não um pé atrás, mas os 2 pés atrás com a questão mariana, com a questão dos santos. Então, eles batem pesado em cima disso, né? Uhum. E eu lembro que minha mãe já participava da Legião de Maria. Um grupo de senhoras foram rezar o terço em casa e eu cheguei do treino, né? Eu tinha ido jogar vôlei, cheguei do treino e a senhora ia tudo lá, né? Louvando a Maria, o povo... Eu escutei aquilo, mas aquilo foi revoltante para mim, né? Foi revoltante e eu já cheguei gritando, brigando, as senhorinhas tudo correndo, perdendo a catena pro chão, terço pro outro. Na casa da minha mãe tem uma escadaria assim, e elas saíram correndo, todas as mulheres, todas perdidas, só que uma olhou para mim e falou bem assim, você é um moleque. Aí eu fui para trás. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. A mãe do padre, que hoje eu moro junto com ele e que cuida de mim, e faz o meu cafezinho todo dia, que lava a minha roupa, né? E de fato Deus mudou, né? Ela me encarou. Ela falou, você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida porque você é de Deus. Você não vai fazer isso. E ela com aquele dedo em riste assim pra mim, eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher tem? O meu corpo deu um negócio meio assim, sabe? Esses pernambucanos arretados e ainda... Pernambucano de Deus, ousado, mariano, ainda, pelo amor de Deus, da Legião de Maria, não se mexe com um povo desse. Um povo desse é muito perigoso. Eu falei, pelo amor de Deus. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não posso. Né? Não posso de maneira alguma, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu sei que tem uma pessoa com uma palavra boa. E aí um belo de um dia de domingo, minha família sempre muito humilde, mas era o tempo que R$10, padre, dava para comprar refrigerante, mussarela, presunto, pão, dava para você fazer a festa com R$10, né? Uma bela de uma compra, num domingo à tarde, para tomar um bom café em família. Aí meu pai deu o dinheiro e falou, vai lá comprar, né? Pra gente tomar o nosso café, encerrar o domingo. E eu fui, tava lá de samba canção do Frajola, uma camiseta do Piu Piu, um chinelo no pé. A cena terrível, uma cena assim grotesca, né? A gente passa por essas na vida, gente. Deus permite que a gente passe por essas na vida, né? Seja bem-vindo. Se você é assim também, olha, já somos 2, né? Nós já passei por isso, eu sei como que é. E aí eu passando em frente à igreja e eu escuto uma música, né? A comunidade São Judas Tadeu, próximo da casa dos meus pais. Eu não sei o que aconteceu, aquilo mexeu comigo e quando eu me vi, eu estava caído de joelhos dentro da igreja. De samba canção, de camiseta, de chinelo, chorando, aos prantos. Por uma música. E os R$10 que era para comprar as coisas, eu coloquei, passou o homem com o negocinho lá da oferta, eu peguei e coloquei o dinheiro, né? O dinheiro, depois que eu me dei conta, falei, meu Deus, era o dinheiro de comprar as coisas, mas já foi, não tem como pedir devolução, né? E depois daquele dia tudo mudou. Eu fui atrás desse padre para escutar a palavra, né? Me baixou meio que o espírito da rainha de Sabá, né? Como nós lemos ontem na leitura, sim, que ela foi ao encontro de Salomão, ouvir a sabedoria de Salomão. Falei, vamos lá ouvir a sabedoria de Salomão do Pernambuco, né? E eu fui. E assim,
Eu levei de todos os lados, padre, assim, foi soco no estômago, soco para um lado, para o outro. Tinha até aquele meme que saiu, né, depois, né? Já terminou, Jéssica, né? Quase que eu falei isso na hora, né? Porque assim, eu levei de todos os lados, eu não concordava com nada do que ele estava dizendo. Mas eu sabia que tudo aquilo era verdade. Ele estava dizendo a verdade que você não queria ouvir. Que eu não queria ouvir. Eu falei, meu Deus, como que esse homem está dizendo isso? Isso é verdadeiro, mas eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Tinha aquela teimosia ainda. Sim. E aí no final da missa ele falou, olha, tem uma pessoa que precisa conversar comigo no final da missa. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei atrás da pilastra, esperando. E ninguém ia depois que acabou a missa. E ninguém ia. Eu falei, pronto, sou eu. Eu vou ter que ir lá encarar esse homem. Aí eu fui. Ele conversou com muita tranquilidade, porque ele também foi evangélico e ele sabia muito bem como tratar uma pessoa assim. Deus preparou tudo. Foi um encontro assim sabe, de almas, assim, um encontro de corações, um encontro de vidas, um encontro de irmãos. Deus preparou, Deus costurou tudo certinho. O fio da misericórdia costurou. Anos, padre, eu tinha 15. 15, 16 anos. Um adolescente rebelde. Aí ele pegou e me colocou já para... Ele falou, olha, eu não tinha nenhum sacramento ainda. Ele falou, nós estamos organizando uma Irmandade do Santíssimo Sacramento aqui na paróquia e eu quero que você ajude. Eu nem sabia o que era, não tinha sacramento nenhum e fui cuidar do Santíssimo Sacramento sem receber o Santíssimo Sacramento. E aí foi uma época que ele mesmo deu a catequese, né? Ele deu a catequese, era uma turma muito grande e eu entrei nessa turma. Aí recebi a primeira Eucaristia, recebi a Crisma e numa missa num domingo eu vi uns rapazes todos de branco ali. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Ele estava apresentando os novos seminaristas da paróquia. Eu não sabia o que era, estava chegando na igreja, né? E alguma coisa dizia para mim bem assim, o ano que vem é você. E eu falei, nossa, eu tô ficando louco mesmo, eu só posso estar ficando maluco, né? Uma voz dizia, o ano que vem é você, o ano que vem é você. Eu falei, não é possível, eu tô doido, eu tô maluco, né? E não é que no ano seguinte era eu, padre, que estava sendo apresentado, né? No ano seguinte eu estava sendo apresentado, entrando para o seminário. Então, assim, foi tudo muito avassalador, na minha vida. Nada assim, Deus nunca me poupou, né? Deus nunca me poupou. Aos 4 anos de idade, como o senhor sabe, eu tive câncer bucal, né? O médico me deu 9 dias de vida. Aí a minha mãe pegou e me consagrou no hospital a Nossa Senhora, dizendo bem assim, olha, toma ele nas tuas mãos, porque eu sei que a senhora cuidou do seu filho na cruz. Eu não tenho mais o que fazer por ele, a senhora tem. Eu digo para minha mãe que ela é a culpada de eu ser padre, né? Ela fez a feliz culpa de eu ser padre, porque a minha mãe disse bem assim, faça dele aquilo que a senhora quiser. E aí Nossa Senhora pegou e fez, né? Me levou para o lado do filho dela e eu sou sacerdote. Então assim, Deus nunca economizou mesmo, Ele sempre foi muito abundante. Seja no sofrimento, seja na alegria, sempre foi assim, muito abundante. Nunca teve assim o equilíbrio, não, sempre foi tenso. Ou muito baque para cá, ou muito baque para lá. E nós sempre dizendo, eu tô contigo, eu tô aqui. E nesse tempo todo que o senhor foi vivendo, né? Porque eu vejo muita semelhança, não somente com a minha história, mas com várias outras histórias da persistência de Deus, sim, né? Naquilo que são as vocações, né? Eu vejo que, claro, não são todas as vocações, mas as vocações sacerdotais, elas passam por essas, digamos assim, por essas tensões, né? E eu creio, e eu falo isso para mim, mas eu também, né, com vários padres que eu conheço, com seminaristas, são vários motivos que nós temos para aquilo que vem para o nosso futuro, né? Às vezes a gente pode descansar, às vezes a gente pode se perguntar, e a gente tem que olhar para trás e dizer, não, mas não tem como eu negar. Exatamente. Né? Porque Deus foi, como o senhor disse, né? Deus foi costurando a coisa de uma tal maneira, Deus vai providenciando pessoas, Deus vai providenciando lugares, situações, milagres, né?
O senhor disse aí de Nossa Senhora e eu também vivi a mesma situação, né? Eu tive um problema no meu nascimento e no ato do meu nascimento. Minha mãe falou, Nossa Senhora, toma que esse filho é teu. Sim. E Nossa Senhora fez o que fez, né? Que eu também sou padre. Então eu digo assim, existem muitas semelhanças nas nossas histórias como sacerdotes. Sim. Mas aí existem também as nossas lutas como sacerdotes e principalmente dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida pastoral, dentro dos desafios que nós vivemos, que muitas vezes as pessoas que querem cuidar da vida do padre acham que o maior problema do padre é ele não se casar, né? Vá cuidar da sua vida com todo respeito. Sim, sim. Né? Nosso maior problema, eu falo isso porque o nosso maior problema não é o celibato, né? O nosso maior problema não é nós sermos sozinhos, porque o padre só sozinho se ele quiser. Sim. Né? Mas o configurar-se a Jesus, esse é o nosso maior desafio. Exatamente. Porque a gente pensa que o configurar-se a Jesus é só configurar na missão, na pregação, no andar sobre as águas, na multiplicação dos pães. E a gente esquece que a maior das configurações a Jesus é na cruz. É na cruz. O Senhor foi ordenado, e aí? O que aconteceu? Então, antes mesmo da ordenação, eu quero colocar aqui, eu gosto muito de Santa Faustina Kowalska. E lendo uma vez a biografia de Santa Faustina, Santa Faustina, ela queria ser freira desde muito cedo, né? E os pais não permitiram, proibiram. E ela falou, eu vou para a vida, né? Eu vou para a vida. Já que os pais não me permitiram, vou para a vida. Ela gostava muito de baile, gostava muito de dançar. E ela foi para a vida. Teve essa fase de Santa Faustina, essa que a gente conhece agora, a Kowalska, a apóstola da misericórdia, tudo, né? Eu digo que por isso que tem gente que é apaixonada por Santa Faustina, porque não sabe o outro lado da história, né? E diz que ela estava num sambão um dia, né? Numa dança lá, e Jesus apareceu todo ensanguentado, todo sangrando, todo, né? Chagado, e dizendo para ela, até quando eu vou ter que ter atenção e paciência contigo? Quando é que você vai se converter? Quando eu li aquilo, padre, foi arrebatador, sabe? Foi arrebatador mesmo, e foi assim, eu tenho que ir, sabe? Eu não posso, chegou o limite. Eu tenho que ir, é a hora de eu ir, por isso que eu tive pressa. Eu entrei com 17 anos para o seminário. E foi mesmo assim arrebatador na minha vida, né? Fiz o seminário, foi a melhor experiência da minha vida. E eu digo que se eu não fosse padre, eu seria padre. Porque eu sou muito acertado, sou muito resolvido naquilo que tem todos os problemas, como qualquer outra vocação. A gente não pode esconder que tem as nossas dificuldades, as fragilidades. Existe, mas eu sou muito feliz assim como o senhor é. Sim. Né? Assim, e como o padre disse, só existe solidão para quem quer viver solidão. Eu adoro ser cercado de gente. Né? Eu adoro ser cercado de gente, por isso que nós nos configuramos a Cristo Bom Pastor, porque o pastor tá ali ligado ao seu rebanho. Eu adoro ter amizade, eu não gosto de ficar trancafiado dentro de casa. Tem vocação de religiosos que gostam, né? Eu não sei como os trapistas, os cartuchos conseguem, que eles rezem muito por nós, mas eu nunca seria, padre. Eu acho que eu enlouqueceria dentro de uma cartucha. Eu acho que eu botaria o terror lá dentro, né? Eu seria expulso a pontapé, não daria. Essa foi uma das coisas que lá no comecinho, quando eu falava para minha mãe que eu ia ser padre, ela pergunta, mas você não vai dar conta, você não vai conseguir, porque na cabecinha dela era assim, a vida do padre é a vida solitária, mas não é isso, né? Às vezes a gente até tem que falar, minha gente, vamos para casa de vocês? Vamos para casa de vocês, porque não dá, porque a gente tem que equilibrar muito aquilo, né? Marta e Maria, a gente tem que equilibrar muito na nossa vida, né? É o equilíbrio, as duas coisas são muito importantes. Né? Tem a agitação da vida, tem aquela agitação que é boa, mas estar aos pés de Jesus é o que serena o nosso coração, é o que serena a nossa vida. E é lá que a gente busca, e é que as coisas vão se encaixando, vão no lugar. Qual o problema, padre? Eu me ordenei padre, me tornei uma máquina de triturar as coisas. Você foi ordenado com quantos anos? Eu fui ordenado com 24 e meio, 25. 25 anos. Um dos padres mais novos da diocese na época.
O senhor entrou muito cedo. Entrei muito cedo. Então, assim, uma máquina de triturar, com uma vontade de leão de pregar o evangelho, de salvar o mundo. Né? O super padre veste a capa do Batman e vai salvar o mundo. Você esquece que Jesus é que fez isso. Pois é, mas aí até a gente descobrir, né? Porque tem aquele ímpeto de querer fazer todas as coisas e vai como um rolo compressor, sem fazer nada de errado, entre aspas, porque você está pregando, você está rezando, você está fazendo as coisas. Só que falta o outro lado. É por isso que Jesus grita: Marta, Marta, andas atarefado e agitado com tantas coisas. E a outra parte falta. E é essa parte que nós vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente. É sentar aos pés de Jesus. Porque dentro do que tudo que o Senhor está trazendo, aquilo que eu disse, quando Deus quer, não tem jeito, minha gente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser vencidos por Ele. Porém, nós precisamos entender que também tudo é no equilíbrio. Tudo é no equilíbrio. E é justamente esse Marta e Maria, ou seja, Maria que está aos pés de Jesus, e nós não podemos ficar somente aos pés de Jesus. E a Marta que está ali fazendo, correndo para lá, mas também não podemos só fazer isso, temos que ter o equilíbrio nos dois. Qual é o equilíbrio da sua vida? Dentro daquilo que você corre, dentro da nossa vida frenética, qual o tempo que você tem para rezar? E qual o tempo que você dedica para fazer as outras coisas? Existe um equilíbrio? Ou você é daqueles que fala, eu não tenho tempo de rezar. Ou às vezes você é daquele que fala, eu queria tanto ficar só rezando. Calma, não é só assim. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, onde o Padre Rodrigo vai nos contar que a falta deste equilíbrio, o que causou nele. Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Qual equilíbrio que você exerce entre a sua vida de oração, ou seja, o estar parado, quietinho com Jesus, e a sua vida cotidiana? Nós estamos hoje com o Padre Rodrigo, que está nos contando um pouquinho da sua história, e agora ele vai nos contar também um pouquinho daquilo que ele tem passado, que ele passou muito tempo, pouquíssimo tempo atrás, mas dentro daquilo que muitas vezes são as nossas vontades, os nossos anseios e até mesmo a nossa impulsividade, muitas vezes, em fazer algo sem pensar nas possíveis consequências, só porque precisa ser feito. Muitas vezes, Padre, a gente tem essa desculpa. Desculpa e às vezes também uma certa cobrança de nós mesmos. Não, mas isso precisa ser feito. Isso eu não posso deixar para amanhã. Eu preciso fazer. Uma coisa que eu sempre aprendi, às vezes eu não obedeço não, mas eu sempre ouvi dizer, principalmente do bispo que me ordenou, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, ele dizia: Anderson, você precisa aprender a dizer não. Isso ainda lá como seminarista. E a gente vai vivendo e vai percebendo que a necessidade do não é um sim, né? Porque o não significa não quero fazer, não posso fazer. Nós não somos super-heróis, nós temos os nossos limites e nós precisamos entender isso. E às vezes não é fácil. Eu falo para nós padres, o senhor está com quantos anos de padre? 13 anos de padre. Eu completo 15 agora também. Nós estamos mais ou menos nesse tempo e a gente só vai entendendo isso com o tempo. Com o passar dos anos nós vamos entendendo que é necessário dizer não e que esse não ele tem um peso de sim. Porque se eu não aprendo a dizer não, as consequências serão muito trágicas. Exatamente. E aí o senhor veio com todo esse ímpeto, foi ordenado, Jesus veio, me fez padre e agora eu preciso salvar o mundo. Onde é que o senhor foi parar com isso? Aí eu comecei numa corrida alucinante, né? Vamos salvar o mundo aí, vamos compor, vamos gravar CD, vamos escrever livro, vamos pregar retiro, vamos viajar o Brasil, porque eu quero falar para todo mundo, eu quero pregar o evangelho, eu quero a paróquia, eu também quero estudar, eu fazendo mestrado e toda aquela coisa. E chega uma hora que o corpo vai dizendo, e aí? Né? E a hora do descanso?
né? E a hora de descansar? Porque a gente aprende em filosofia que a virtus in medio, né? A virtude está no meio, né? Está no equilíbrio, né? E não havia o equilíbrio. Não havia o equilíbrio. O momento do descanso, né? A gente sabe o quanto que é cansativo, né? Você pregar um retiro num final de semana, tudo. Não é só pregar o retiro, é atender as pessoas, é o cansaço espiritual, é o cansaço mental, não é nem o corpo que cansa, mas é a mente, a gente tem que trabalhar, né? É ali, é o improviso das coisas, ainda trabalhando na TV. Eu tenho o meu compromisso também com a TV Século XXI, né? Então, uma coisa sem freio, né? Sem freio mesmo. E aí o que aconteceu? Eu estava muito bem amparado. 9 anos numa paróquia e troquei de paróquia. Na troca da paróquia eu desestabilizei totalmente. Né? Eu desestabilizei. Eu achei que seria positivo, né? Que seria um crescimento. Os seus 9 primeiros anos de padre, o senhor ficou numa paróquia só? Fiquei numa paróquia só. Né? E assim, foi tudo... E eu vi a paróquia crescer e consegui fazer todas as coisas da paróquia, né? Você vê cada coisa acontecendo. Então, durante 9 anos, eu que batizei toda a criançada, eu que fiz os casamentos, tudo. Então, assim, eu conhecia todo mundo. Eram os meus primeiros anos, entendeu? É assim, os primeiros anos do matrimônio, né? Do casamento, né? Então, descobrindo tudo, né? Então, muito apaixonado por tudo aquilo, muito sedento. Só que eu dizia, eu não posso ser... Eu achava que se eu ficasse só na paróquia, eu estaria sendo egoísta. E eu queria, de alguma forma, externar isso. Eu queria levar isso para fora, né? Levar isso para outras pessoas, para outros corações, para outras vidas. Mas eu não imaginava o mal que eu estava me fazendo, né? Que eu estava causando para a minha saúde. Não imaginava. E quando eu troquei de paróquia, né? O bispo me trocou de paróquia, eu vi o quanto mal já estava ali entranhado em mim, até naquilo que eu escrevia, até naquilo que eu compunha, nas músicas, tudo. Eu falei, meu Deus, depois eu fui compreender o que a minha alma já estava me dizendo e eu não compreendia, o que o Espírito Santo falava comigo e eu não compreendia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Né? Como é que pode? E aí eu fui para essa paróquia, a paróquia de Santa Gema Galgani, e fui para Terra Santa, fazer uma viagem com o pessoal. E aí foi uma viagem assim, padre, que eu já tinha ido outras vezes a Terra Santa, mas aquela viagem foi incrível. Deu tudo muito certo, sabe, não teve encrenca, nem o pessoal sabe, que sempre encrenca com bagagem, que eu não sei o quê. Se for com padre ainda, eles quase que prendem a gente, mas não deu nada de encrenca. Não pegamos grandes filas, foi uma maravilha, uma maravilha. Só que nós chegamos num dia, no outro estourou o primeiro caso de Covid no Brasil. Pronto. Eu ligando direto para as mulheres, né? Para as senhorinhas que estavam no grupo. Tá tudo bem? Alguém espirrou, alguém tossiu, alguém isso, alguém... Tá, passaram-se 40 dias, ninguém morreu, tá todo mundo vivo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E aí fecha tudo. Você vai para uma paróquia, você tá acostumado num lugar que você conhece todo mundo. Você vai para um outro que você precisa conhecer. E de uma hora para outra fecha tudo. E como eu disse para o senhor no primeiro bloco, eu tenho necessidade de pessoas. Eu tenho necessidade de ter gente ao meu lado. Assim, a minha vocação, se eu não tiver gente ao meu lado, não adianta, eu não funciono. Eu preciso de ter gente ao meu lado. Né? E não que eu tenha que ser padre religioso, não preciso, né? E nem viver em comunidade, como é o esquema da Canção Nova. Eu digo de estar numa paróquia, mas ter os paroquianos muito próximos, né? Eu acredito que paróquia, o padre é o pai da família paroquial, né? Ali, e tem que ter os seus filhos ao redor. Eu acredito nisso, essa a concepção que eu tenho de paróquia. Eu não consigo acreditar em outra. Esse é o referencial que eu tenho para minha vida. E cadê os meus filhos? Cadê o meu rebanho que eu não conheço? Está o pastor sozinho, o pastor abandonado.
E na primeira etapa que o coronavírus pegou, graças a Deus, ninguém da paróquia morreu. Então, e eu preocupado com a minha mãe, com meu pai, aquela preocupação toda. E ainda continuei indo para a TV, né, fazendo os trabalhos na TV, porque era o que dava para fazer, né? Era o que a gente mantinha lá certa distância, era o que dava para fazer, dirigindo com todas aquelas coisas, né? Pode sair hoje, não pode, o governador libera hoje, libera não sei que hora, libera aquela coisa doida, né? A gente tendo que se aclimatar aquela bagunça toda que o coronavírus gerou em nossas vidas. E aí abriu um pouquinho, né? A gente passa a primeira Páscoa fechado, Sim. aquela coisa terrível que nunca aconteceu na história da igreja. Aquele sentimento terrível, quando eu celebrei a Quinta-feira Santa, terminou, eu chorei aos berros dentro de casa. Eu não sei se o bispo, né, sentiu, com certeza, do outro lado. Ele me ligou, ele me fez uma chamada de vídeo na hora. E aí ele viu que eu estava chorando muito, ele falou, calma, 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 calma. Ele, assim, ele foi muito humano, né, Dom João Bosco, ele foi muito humano comigo. Falou, calma, fica tranquilo, né, e me tranquilizou, né, isso vai passar, né, e eu acreditava que ia passar. Só que não passou, fechou de novo. Né? A gente celebrou depois, final Natal, tudo, e vem aquela segunda onda e veio pesada. E aí eu sabia, padre, que se fechasse de novo eu não ia dar conta. Alguma coisa já estava pitando. Se fechar de novo eu desmorono, não vou dar conta. Fechou. Faleceu o primeiro padre da diocese, o padre Cleiton, que nós não tínhamos perdido nenhum padre, e eu era muito ligado ao padre Cleiton. Quando faleceu o padre Cleiton, que eu coloquei o caixão do meu irmão no meu ombro, totalmente eu desmoronei, porque até então eu estava na atividade ainda. Tu estava no sangue quente. Eu estava no sangue quente, e esse lado de estar aos pés de Jesus ali, de me entregar realmente, faltou de entregar a minha vida, eu também coloco esse momento das virgens prudentes e imprudentes, sabe? Teve imprudência da minha parte de não encher minha lamparina, de não ter o azeite necessário para aquele momento que eu ia precisar. Né? Que a igreja estava precisando, né? Todos nós estávamos precisando, eu não era o único padre. Né? Mas tantos outros estavam passando por isso. Mas assim, isso me atingiu de uma forma cruel. E aí muitos padres começaram a adoecer dentro da diocese, e padres muito próximos, e eu falei, não dá. E aí eu fui aos poucos desmoronando. E um dia, na TV, apresentando o programa, o estúdio rodou. O cenário rodou. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Estou aqui há tanto tempo e a gente é acostumado com câmera, tudo. Eu falei, tem uma coisa errada. E me deu um pânico muito grande. Eu olhava para a câmera, faltava 10 minutos e falava, meu Deus, parecia que era uma eternidade. E eu já não aguentava, eu comecei a esfregar a mão e suando e o coração acelerado. Parecia que ia sair pela garganta e aí eu chamei um testemunho e foi o jeito que eu consegui para tomar um gole d'água e me restabelecer, e programa ao vivo e aquela coisa toda, aquilo muito ruim. Aí tá, terminou, passou, parece que tudo resolveu, despedi de todo mundo. Quando eu entrei no carro, aí a coisa piorou. Né? A coisa piorou, a coisa foi terrível, coisa assim, foi esmagadora, parecia que tinha 300 pessoas dentro do carro junto comigo, me esmagando ali dentro, e eu só lembrava de dizer bem assim, mãe, reza por mim, né? Minha mãe não estava ali, né? Minha mãe não estava ali, mas dizia, mãe, reza por mim, reza por mim, reza por mim. E a única coisa que vinha na minha cabeça era o quê? Era chegar na paróquia, tomar um banho, trocar de roupa, me enfiar debaixo das cobertas, porque tudo ia passar, aquilo ia passar. Sim. Foi o que eu fiz. Cheguei, tomei um banho, troquei de roupa, me enfiei debaixo das cobertas, dormi, e no outro dia não era mais eu. Não era mais eu. Eu não era mais o Padre Rodrigo. Tudo tinha desmoronado, nada mais fazia sentido. Uma tarja preta, padre, assim, ficou na minha vista. Era uma coisa muito maluca,
Sabe, parece que eu pisava assim no chão e eu estava pisando nas nuvens. Era uma coisa muito doida, era uma coisa surreal. Era como se eu tivesse morrido, sabe? Fazendo a experiência assim, como o povo diz, né? Daqueles que vão até um túnel, né? Cheio de luz e fala, não, filho, volta, né? Era uma coisa muito maluca, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu havia perdido assim todas as minhas forças, mas ainda resistindo, porque ainda tem a nossa teimosia e o nosso orgulho. Você não tinha procurado médico? Nada, imagina, que isso, imagina, para mim eu estava super bem. A espera de que passasse. Que ia passar, isso vai passar, imagina, meu Deus, eu sempre faço todas as coisas, não vai passar? E na época tudo era Covid. Tudo era Covid. Não, isso é Covid, tá aqui um atestado, vai ao médico, é Covid. Só que aquele Covid não passava. Aquele Covid só se agravava. E aí o que começou a acontecer? Abre as portas das igrejas novamente. Eu tenho uma festa de Santa Gema para administrar e mal, tateando as coisas. Eu olhava para o missal aqui à esquerda, a gente sabe que o missal fica à nossa esquerda, só que o meu cérebro jogava para a direita, era uma coisa muito maluca. Então como é que eu estou aqui e o meu cérebro jogando para a direita? Eu estava todo desestabilizado. E aí eu comecei a dizer para mim mesmo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nem eu conseguia compreender. As pessoas que estavam ao redor não compreendiam. O bispo não compreendia. Os padres não compreendiam. Porque até então, vê o padre cheio de força, o padre que faz tudo há 12 anos, tudo funcionando. Como assim? O padre Rodrigo doente, né? O padre que corre para um lado, corre para o outro, que ajuda, que está no conselho de presbíteros, ajuda, faz uma coisa ali, faz outra coisa acolá. Como é que está doente? Né? É quase inadmissível. Né, o padre Rodrigo doente, né? E eu também achava isso, né? De ter que entregar, sabe? De dizer assim, jogar a toalha e dizer, não dá mais. Não dá mais. Só que aí, assim, a coisa começou a piorar. E eu falei, não dá, uma hora vai acontecer alguma coisa ruim. Aí eu deixei a TV. Aí eu fui deixando alguns compromissos. E o senhor sabe muito bem, o senhor me convidou tantas vezes, eu tive que dizer não todas as vezes que o senhor me convidou, porque eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de assumir, eu tinha medo de passar mal, eu tinha medo de alguma coisa acontecer. Até que uma bela noite, na festa da misericórdia, me deu um negócio muito ruim, muito ruim. E aí eu tive que sair carregado de casa, né? Me deu uma isquemia cerebral. Eu tive uma isquemia cerebral. E ali todo mundo descobriu que a coisa era séria, né? E o médico falou que o grande milagre aconteceu ali, porque quando deu isquemia era para o sangue espalhar no cérebro. Sim. Se espalhasse eu teria um derrame. Sim. Só que na hora eles chamam de gliose. Gliose é uma cicatrização. Ao passo que deu a isquemia, a mão de Deus, a misericórdia do Senhor cicatrizou e não deixou. Só que quando deu a isquemia, o organismo, para rebater aquilo, queimou todas as energias que ainda restavam e aí eu caí numa síndrome de burnout terrível. Aí eu caí num buraco muito fundo, né? Aí eu experimentei o Vale Tenebroso. Aí eu entendi o que diz a Sagrada Escritura do Vale de Lágrimas, né, que a gente reza na Salve Rainha, do Vale Tenebroso. Aí eu experimentei isso, padre. Só para aqueles que não sabem, a síndrome de burnout é justamente o cansaço dos bons, né? É o desgaste daqueles que fazem muitas coisas, principalmente para os outros. Sim. Então, o senhor estava na TV, o senhor estava no conselho de presbíteros, o senhor estava aqui, ali, acolá, e é justamente nesse momento em que o senhor se vê desgastado. Sim. Não é apenas um desgaste físico, mas que reflete no físico, que foi justamente o que aconteceu. Padre, todas as suas o senhor tem uma noção. Eu terminei uma missa num sábado e eu tive que ir à porta da igreja fazer um funeral do pessoal do Covid da minha paróquia. O pessoal do dízimo morreu. O marido, a mulher, a mãe e o sobrinho. Minha Nossa Senhora. 4 pessoas.
Eu não sei como eu consegui a multidão no meio da rua, parado. E eu ali, igual um boneco solto no meio daquilo ali, sabe? Foi por pura misericórdia de Deus me manter em pé. E aí chegou uma hora que eu falei pro bispo, não dá. Não dá. Não dá, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E uma coisa na minha cabeça, você não passa de setembro, você não passa de setembro, você não passa de setembro. E aí, vai ao médico e remédio, 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 remédio. Eu cheguei a tomar, padre, 19 comprimidos por dia. Era quase 1 por hora, né? Era quase 1 por hora. Sendo que não precisava de nada. O que eu precisava era de 3 coisas que eu estava até conversando com a Djanira antes de começarmos. Dormir bem, comer bem e rezar bem. Essas 3 coisas. Essas 3 coisas que a gente precisa, são puramente salesianas. A gente precisa na vida. Dom Bosco que ensina isso. Então, pois é. E eu descobri que isso é muito necessário para a vida. Comer bem, dormir bem e rezar bem. E não precisava de remédio, não precisava de nada. Não precisava de nada disso. Só que aí foram tentar combater uma coisa, o médico errou e errou feio. O médico tratou como transtorno de ansiedade generalizada. Só que eu não estava com ansiedade, eu não estava com depressão. Eu queria fazer as coisas, a minha doença era querer fazer, o cérebro mandar eu fazer e o corpo não corresponder, porque eu não tinha força. É diferente da depressão, diferente. Que eu não quero. Eu não quero. Tenho ânimo, eu não ficava parado. O meu desespero era de querer fazer e não ter força, eu não tinha força. Eu não tinha força alguma, não dava. E isso, padre, o senhor chega nesse ponto, justamente por essa, como nós falávamos no comecinho do bloco, um pouquinho por causa dessa falta de equilíbrio. Como o senhor disse, o que eu precisava? Sim. Comer bem, dormir bem e rezar bem. E rezar bem. Essas 3 coisas que estavam um pouquinho... Eu falo porque também a nossa vida muitas vezes é muito complexa e a nossa alimentação, primeiramente, já não é muito boa se nós não criarmos uma disciplina. Exatamente. Porque a gente come num lugar, come em outro, come em outro, come em outro, come em outro. A gente vai na casa daquelas senhoras que falam, come padre, come padre. E no fim, se a gente não come, a gente faz desfeita. Então, senhoras, você vai convidar o padre? Respeito a nutrição do padre, a dieta do padre. Primeira coisa. Dormir bem, né? Porque se a gente não dorme bem, a gente não recarrega as baterias. E não é somente deitar e descansar, não é só deitar e dormir. Não. Tem que dormir bem. E principalmente, para nós, né? A oração. A oração. Porque é o encontro com aquele o qual nós entregamos a nossa Exatamente. vida. E aí, padre, em setembro eu entreguei a paróquia nas mãos do bispo. Não teve como. E aí eu pedi para que eu fosse para Curitiba. Curitiba tem uma casa chamada Âncora, Centro Âncora, da irmã Denise, da mesma congregação da irmã Zélia, da Copiosa Redenção. Sim. E aí que cuida de padres que precisam descansar, que estão passando por dificuldades, também religiosas. E eu fui para passar um mês, porque quando eu tive a isquemia, esse meu amigo padre, que é o meu pároco agora, né? Em Alphaville, o povo de Alphaville com certeza está nos assistindo nesse exato momento, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, pela qual eu tenho um grande carinho, me acolheram com um carinho. Padre, olha, o senhor não tem noção, o senhor precisa ir lá. Padre José Augusto esteve lá e o povo tratou ele a pão de ló, foi maravilhoso lá, né? E ele um dia me ligou e falou bem assim, amigo, você tá bem? Eu falei, não tô. Ele falou, eu tive um sonho muito terrível, eu sonhei que você estava caindo num lago de fogo. E eu gritava, amigo, seu louco, sai daí. Eu falei, eu não tô bem. Ele falou, eu tô indo te buscar agora. Aí ele foi, né? Foi o único padre da minha diocese. E eu digo, o único padre que teve a coragem de colocar a mão na lama, na sujeira que eu tava, entendeu? Porque até então, algumas pessoas pensavam que era algum outro problema,
quer algum problema moral, porque só pensa o pior, né? Só pensa coisa que não deve, né? O padre não pode nem adoecer, que já pensa que está escondendo, porque o padre fez isso, aquilo. Não era nada disso. Não era nada disso. O senhor Né? estava Não era nada disso, estava doente mesmo. Doente mesmo, sem poder, se não fizesse uma comida para mim, eu não comia. E aí ele pegou e falou, vamos comigo. Eu te conheço, você me conhece, você sabe dos meus limites, eu sei dos seus. E nessa hora eu entendi, compreendi aquela passagem da Sagrada Escritura, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Porque só um padre, eu digo para você que é padre, só um padre vai entender o coração de um outro padre. Nem o nosso povo entende, padre. Nosso povo dá suporte, está ao lado, mas só um padre entende o coração de outro padre. Só eu consigo entender o coração do Senhor. Só o Senhor consegue entender o meu coração, porque nós somos padres. Né? Porque nós sabemos das nossas limitações. E esse padre me acolheu. Foi ele que me levou para Curitiba. Só que quando ele chegou em Curitiba comigo, ele sentiu que... Ele falou, amigo, você não vai ficar bem aqui. Mas até nisso eu sou muito teimoso, padre. Eu falei, já que eu cheguei até aqui, eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou passar por isso. Ele falou, não, eu dou um jeito, eu falo com o bispo, você vai para minha casa. Eu falei, não, eu vou ficar, você volta daqui um mês para me buscar. Foi tudo maravilhoso, assim, a experiência que eu fiz com as irmãs muito cuidadosas, as amizades que eu fiz, mas foi a pior experiência da minha vida, padre. Foi a pior experiência da minha vida. Dentro disso, padre, porque assim, a gente está aí com 2 minutinhos apenas, esse vale de lágrimas que o Senhor, faço somente isso, né, a pergunta que eu faço, esse vale de lágrimas que o Senhor passou, porque hoje o Senhor está aqui contando a história, obviamente. Para que serviu ao Senhor? Padre, serviu porque num dado momento, quando eu digo a pior experiência, porque eu tentei suicídio. E aí na hora que eu estava para amarrar o cordão no pescoço, 2 coisas que eu não perdi, o terço e a missa diária. Eu falei, não, eu tenho um outro cordão, eu tenho minha mãe ao meu lado, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho gente esperando por mim e eu não posso desistir. Né? Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque sobre mim está o sangue de Jesus. E foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar, as coisas começaram a tomar um caminho diferente e eu estou saindo do Vale de Lágrimas, né? A gente não sai de uma hora para outra, a gente vai saindo aos poucos. Né? E isso é muito importante, padre, porque não é mágica, né? Não. Quando Deus chamou a mim, chamou o Senhor, chamou a todos nós, Ele não nos fez anjos. Ele chamou sem ignorar a nossa humanidade. Isso aconteceu com os apóstolos e nós vamos vendo o processo de conversão dos apóstolos. E não somente um processo de conversão de sair do pecado à graça, mas um processo de mudança humana, né? Com os nossos limites, com todas as nossas coisas. Eu acho que não é o tempo ainda, mas o senhor precisa, se não tiver feito, ou se não já estiver fazendo, de o senhor colocar isso no papel. Porque nós vemos tantos testemunhos, e nós vivemos isso neste tempo, porque é um tempo muito frenético, onde nós, como padres, nós não lutamos apenas para evangelizar, mas nós lutamos também para provar que a igreja é santa, que nós somos padres felizes, que nós não somos frustrados, decepcionados com a vida. Então a nossa luta não é somente em cumprir a missão de levar o evangelho a todas as pessoas, mas nós lutamos muito mais no contramaré, né? Então, infelizmente o tempo já se esvoou, já se foi, mas eu peço que o senhor coloque isso no papel. O senhor é escritor, né? Só se o senhor fizer o prefácio. Faço, se é esse o compromisso, faça aqui publicamente o prefácio. Mas para dizer ao Senhor, muitos de nós padres precisamos disso. Sim. O que nós padres vivemos na pandemia? O senhor chegou, e o senhor não é o único, eu já conheci vários padres
E eu vejo que é um ponto de misericórdia de Deus para comigo, porque eu vivi a mesma experiência. Eu cheguei, 40 dias depois fechou. Né? Então foram muitos padres que viveram isso e, por graça de Deus, eu tenho conhecido muitos. Né? Então nós precisamos não somente do que o Senhor experimentou lá, mas do que o Senhor experimenta depois. Eu agradeço o Senhor. Tivemos que correr aí agora, mas apenas umas palavrinhas só para o Senhor terminar o seu testemunho, né? Agradecendo realmente a sua vinda e fica aqui o compromisso. Quero ver o livro. Amém. Amém. Olha, e como eu gosto sempre de dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e veio o Padre, e está vindo. E que graças a Deus virão ainda tantas e tantas outras. Este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E aqui, eu e você ouvimos que temos um compromisso com o Padre Rodrigo. Primeiro de rezar por ele, e depois, lá para frente, de ver tudo isso publicado. Deus abençoe, Padre. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.